Vamos lá? Boa tarde, galera. Boa tarde a todo mundo. Professor Wilson E aí, aqui. professor? Tranquilidade? Bom, vamos iniciar então. Ó. Já está gravando aqui já. Esse aqui, esse quarto encontro de geometria analítica, eu vou falar hoje de equação da circunferência. Só que eu lembro que na semana passada eu fechei a aula falando sobre área de triângulo. Eu mostrei e não trabalhei nenhum exercício. Então, o começo do slide são duas questões de área de triângulo, certo? Vai ser o começo do slide para depois falar de circunferência, tá legal? Aqui daí tem umas 6 questões de EA nesse slidezinho aqui. E basicamente ele fecha geometria analítica. Então o que eu vou fazer? O meu próximo meet com vocês, no caso na semana que vem, dia 25, eu não vou ter mais teoria para dar de geometria analítica. Então o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar no sala de aula de vocês um PDF com questões da EAR, só da EAR, de geometria analítica, sem ser os que eu já fiz aqui em vídeo com vocês, tá? Deixo para vocês trabalharem e na semana que vem eu só vou trabalhar exercício para poder fechar a parte de analítica. Aí na semana seguinte eu já posso iniciar espacial. Tudo certo? Então vamos iniciar aqui a nossa brincadeira e vamos junto aqui. Como todos os slides, aqui está o meu sumário. Eu vou iniciar falando sobre área de triângulo e depois eu falo de equação da circunferência. Tudo bem? Então, vamos lá. A área de triângulo eu já falei na semana passada. Eu vou trabalhar exercício hoje. Eu estou aqui com duas questões. Eu vou resolver essa número um direto. Eu vou resolver direto ela. E a segunda eu marco um tempinho e deixo vocês trabalharem. Tudo bem? Bom, questão DA 2016. E o texto é o seguinte: o triângulo determinado pelos pontos A, menos 1, menos 3, B, 2, 1 e C, 4, 3 tem área igual a quanto? Eu vou fazer essa questão de duas maneiras. Eu vou fazer por determinante, igual eu expliquei na aula passada, mas eu também vou desenhar esse triângulo. E eu vou calcular como se fosse geometria plana, tá? Então eu vou iniciar desenhando esse triângulo no quadro, tá legal? Então, o ponto A é o ponto menos 1, menos 3. Então, o menos 1, menos 3 fica aqui, ó. Aqui está o meu ponto A. O meu ponto B é o ponto 2, 1. Então, ele fica aqui. Esse é o ponto B. E o ponto C é o ponto 4, 3. O 4, 3 fica aqui, ó. Cara, esse triângulo é muito bizarro. Tá aqui. Esse aqui é o meu triângulo. Ah, por isso que a área é tão pequena. Esse triângulo é muito esquisito. Então, vamos lá? Eu vou traçar esse triângulo aqui. Certo? Traçando o triângulo. Seria assim, ó. Nossa, cara, o triângulo seria só essa tripinha aqui, ó. Ele tem uma área minúscula, minúscula, minúscula. Por isso que as opções, olha, 1, 2, 3, 6. Caraca, é muito difícil fazer essa figura assim, cara, muito difícil. Então, vamos lá? Vamos resolver ele assim? De qualquer jeito? Primeiro, tem que formar. Deixa eu apagar esse daqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. 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 E aqui. Pronto. O que eu vou fazer para encontrar a área desse triângulo? O triângulo, ele é feio mesmo, tá? O triângulo é isso aqui, ó. É um triângulo todo esquisito, bem magrinho. Como é que eu faço para encontrar esse triângulo aqui? Basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular a área da figura inteira
e retirar a área desses pedacinhos que estão aqui. Então, olha para cá, eu vou tentar destacar cada um com uma cor, tá? Então, ó, vai ter uma figura aqui. Não sei nem se dá para enxergar aí a tinta amarela. O amarelo não foi uma boa escolha de cor, mas eu vou escolher outras aqui, tá? Tem esse daqui. Tem esse daqui. E tem o triângulo grandão aqui embaixo, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pintar ele aqui de azul. Tá aqui, certo? Então, vamos iniciar a brincadeira e vamos calcular isso daqui. De fato, essa não é nem de longe a minha melhor opção, cara. Essa aqui não vai ser uma coisa muito divertida não, mas vamos lá. Área total. A área total é um retângulo. Repara que a base dele vai do -1 até o 4. Então a base dele vale 5. E a altura dele vai do -3 até o 3. Então a altura vale 6. Então a área total é 5 vezes 6, que vai dar 30. Então a área total vale 30. Essa figura cheia, grandona, toda colorida, vale 30. Agora eu vou descontar cada uma das áreas que estão aqui dentro. A azul, a laranja, a verde e a amarela. O que vai sobrar é o triângulo preto, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui, olha, a área azul. Calma aí. Vamos ver. Pronto. Área azul. Vamos lá? Esse azul aqui é um triângulo onde a base vale 5, a altura vale 6, ou seja, é a mesma base e altura da figura total, só que ele foi cortado ao meio. Então, é só fazer aqui, olha, 5 vezes 6 dividido para 2. Isso aqui, olha, dá 15. Certo? Agora vamos lá. Área laranja. A área laranja, ela é um retângulo, né? Esse retângulo, ele vai da base do -1 até o 2. Então a base dele vale 3. E a altura vai do 1 até o 3. Então a altura vale 2. Então isso aqui, olha, é 3 vezes 2, que dá 6. Já foi o azul, já foi o laranja. Agora eu vou encontrar a área amarela. A área amarela aqui é um triângulozinho, a altura dele vale 2 e a base vale 2. Então, olha, é 2 vezes 2. Então isso aqui vai dar 2 de área. E por fim, agora, a área verde. Verde. A altura aqui da figura verde é 4, né? Porque vai do -3 até o 1. A altura vale 4. E a base, ela vai do -1 até o 2. A base vale 3. Então eu tenho altura 4 e base 3. Então vai ser 4 vezes 3 dividido para 2. Isso aqui vai dar 6, né? Agora eu já sei todas as áreas coloridas. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. Escolher uma cor aqui, vermelho. Tudo que está aqui são as áreas que não me interessam. É a área azul, a área laranja, a área amarela e a área verde. Elas não me interessam. Eu quero a área do triângulo. Então aqui, olha, eu tenho 15, 15 com 6, 21, com 2, 23, 23 com 6 faz 29. Então eu tenho 29. Essa parte colorida inteira, cara, vale 29. Então a minha conta termina. A área do triângulo vai ser igual à área total menos todo mundo que eu não quero. Então a área do triângulo é simplesmente 1. Não é a melhor maneira de fazer, porque o triângulo é muito esquisito, tá? Então na aula passada eu também ensinei a fazer por determinante. Então eu vou fazer essa mesma conta, mas usando o determinante, e precisa dar 1. Se não der 1 é porque fiz besteira, tá legal? Então olha, tem que dar isso aqui. Tem que dar esse 1 aqui. Então vamos lá.
Primeira coisa, eu vou montar a minha matriz. Então, olha, pega o ponto A ele vale menos 1, menos 3, o ponto B ele vale 2 e 1, o ponto C ele vale 4 e 3. Preencha aqui com o número 1. E agora, repete as duas primeiras colunas. Então aqui é menos 1, 2 e 4. E do lado, menos 3, 1 e 3. Acabou. Agora é só calcular isso daqui, certo? Então vamos calcular diagonal principal e diagonal secundária. Então, olha, eu vou calcular aqui primeiro a diagonal principal. Certo? Diagonal principal. Você vai fazer o quê? Vai simplesmente multiplicar aqui e multiplicar aqui. Então, a primeira dá menos 1. A segunda, menos 3 vezes 1 vezes 4, dá menos 12. E aqui, 1 vezes 2 vezes 3, dá 6. Menos 1 menos 12 dá menos 13. Menos 13 mais 6, isso aqui vai dar menos 7. Agora eu vou calcular a diagonal secundária, tá? Então, olha, diagonal secundária, você vai fazer isso daqui, vai fazer isso daqui e vai fazer isso daqui, certo? Então, ó. Secundária, tá aqui. Então, aqui, olha, 4 vezes 1 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 3. 1 vezes 2 vezes 3 dá menos 6. Então vamos lá. 4 menos 3 vai dar menos 1. Deixa eu ver, eu fiz alguma besteira? Seis menos 7. Ah não, tá certo, tô falando besteira mesmo. Aqui, olha, 4 menos 3 dá 1. 1 mais 6 dá menos 5. Tá aqui, desculpa, tá tudo certinho, certo? Então a minha diagonal principal vale 7, a minha diagonal secundária vale menos 5. Então eu vou calcular agora o determinante. Aí fica aqui, ó. O determinante vai ser a diagonal principal menos a secundária. Então o meu determinante vai ser menos 7 menos 5. Então o determinante vai ser o quê? Menos 7 mais 5, que vale quanto? Isso aqui vale menos 2. Certo? Então o determinante vale menos 2. O que eu expliquei na minha última aula? A área do triângulo é metade do determinante. Tá? A área do triângulo é metade do determinante. Então, o que eu vou fazer aqui? Essa área do triângulo aqui, eu posso fazer assim, olha. A área do triângulo é igual ao determinante. A gente coloca entre módulo, para caso ele dê negativo, ele fica positivo, tá? Então, olha, a área do triângulo vai ser igual a módulo de menos 2 dividido para 2. Então, a área do triângulo é igual a 2 dividido para 2, que dá 1. O mesmo que deu aqui do lado. Tá? Então, olha, calculei a matriz, encontrei o determinante, a minha conta termina. Tá? É só você fazer o determinante e metade dele vai ser a área do triângulo. Certo? Aí tu compara essa conta que eu fiz aqui e essa que eu fiz aqui. Essa conta, ela é bem tranquila, tá? É que essa figura é uma figura muito estranha. É um triângulo muito fino. Se for um triângulo maior, é muito mais fácil fazer assim, tá? Mas determinante, olha, chega na resposta igualzinho. Certo? Tá aí, ó. Deu 1. Dos dois modos dá 1, dá o mesmo resultado. E vocês podem fazer ou desenho na figura ou por determinante. E como eu disse a vocês, eu vou colocar uma segunda questão da EA e eu quero que vocês tentem fazer. Eu vou marcar aqui um tempinho e quando o tempo acabar, eu venho corrigindo, tá? A questão que eu quero é essa daqui, EA de 2008,
Tá pedindo a área do triângulo, só que ele meio que está desenhado aí já, certo? Então, ó, tempo correndo e podem tentar fazer. Tempo encerrado, galera. Vamos resolver aqui. Essa questão é um pouquinho mais antiga, 2008, tá? Só que tem questões assim durante a prova inteira. Toda a prova da EA, se você pegar e dar uma folheada, você vai ver que gráficos assim aparecem o tempo inteiro. Não só em geometria analítica, mas como em função, em geometria plana, né? Então, isso é o tipo de questão que ainda é muito comum na prova da EA, tá? Então, vamos corrigir aqui. Essa questãozinha, ela é bem fácil, eu vou fazer de duas maneiras, e eu vou fazer de duas maneiras na própria figura aqui, tá? Eu vou agora desenhar em cima da figura, e vocês vão ver que aqui é mais fácil desenhar. O retângulo grande, ó, primeiro, eu vou ligar os 3 pontos e formar um triângulo, tá? Eu vou ligar de cor vermelha, porque acho que vai ficar mais destacado. Então, olha, eu vou ligar aqui, eu vou ligar aqui, e eu vou ligar aqui. Então, o triângulo que eu quero é esse aqui, ó. Perfeito? Agora, eu tenho que descontar. Primeiro, eu vou primeiro formar a figura gigante aqui. A minha figura gigante é essa, ó. Ó. Viu? Aqui. Então, eu vou pegar a área total, descontar esses triângulos e o que sobrar vai ser o meu triângulo vermelhinho, certo? É só isso. Então, vamos lá. A área total. A área total vai ser um retângulo onde a base vale 2. Para quem for com dúvida na outra figura, aqui é mais fácil de ver. A base é isso aqui, ó, tá? Ela tem 2 de distância, porque ela vai do 0 até o 2, tá? E de altura é isso daqui, ó. De altura ela vale 4, que é do menos 1 até o 3. Então eu tenho 2 na base, 4 de altura, a área total vale 8. Então esse vermelhinho vale menos do que 8, é óbvio, né? Ali eu tenho 1, 2, 3 e 4 de opção, certo? Então agora eu vou descontar cada um dos triângulos que estão aqui. Então eu vou pegar ainda uma terceira cor aqui, vou pegar um laranja. Laranja. Eu vou encontrar a área desse daqui, olha. Esse triângulozinho aqui, esse que está aqui, olha, com B e com C. A base dele vale 1, a altura dele vale 2. Então 2 vezes 1 dá 2, como é triângulo, divide ao meio. A área desse aqui é 1. Agora aqui do lado, esse compridão aqui do lado aqui, ele tem 1 de base, mas tem 1, 2, 3, 4 de altura. Então a base vale 1 e a altura vale 4. Então a área vai ser 4 vezes 1, que é 4, dividido por 2, é 2. E agora vamos para o que está aqui embaixo. O que está aqui embaixo, tanto a base quanto a altura, vale 2. Então 2 vezes 2 é 4, dividido por 2 é 2. Então a figura inteira vale 8, só que desses 8 eu tenho que descontar os que tem aqui. Eu vou descontar o 2, eu vou descontar o outro 2 e vou descontar o 1. Então eu tenho que subtrair 5. Então a área do triângulo vai ser 8 menos 5, que vai dar qual gabarito? 3. Então o gabarito é a letra B. E eu fiz desenhando. Mas agora vamos fazer por determinante? Já estamos aqui, né? Então a gente faz determinante e vai ficar bonitinho. Ó. Vamos lá. Primeiro, eu vou montar aqui a matriz. A matriz vai usar o ponto A. O ponto A tem coordenada menos 0, menos 1. Tá? O ponto B tem coordenada 1, 3. E o ponto C tem coordenada 2, 1. Tá aqui, ó. Preencho tudo com 1. E agora repete os dois primeiros. 0, 1, 2, menos 1, 3 e 1.
e calcula o determinante disso daqui, tá certo? Tá tudo certinho os pontos? O A ele vale 0 menos 1, tá certo? O B ele vale 1, 3, tá certo? E o C ele vale 2, 1, tudo certinho. Então vamos lá. Eu vou primeiro calcular a diagonal principal e para isso eu vou usar a cor verde. Então, olha, aqui vai ficar aqui, ó, principal. Pronto, principal. Principal vai ser esse e esse daqui. Ou seja, 6 mais 0 menos 1 dá 5. Certo? Agora eu vou calcular a secundária. A secundária eu vou usar outra cor. Então a secundária vai ser esse daqui e esse daqui. Certo? Então, olha, secundária. Zero. 0 vezes 3 vezes 1 é 0. E menos 1 vezes 1 vezes 2 dá menos 2. E a outra, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui dá menos 1 como resposta. Certo? Então agora o que a gente faz? O determinante vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então calcula aqui o determinante e a conta vai acabar. Ó, determinante vai ser igual a diagonal principal menos a secundária. Certo? Então o determinante vai ser 5 mais 1 é 6. E a área do triângulo é igual a metade do determinante. Então vai ser 6 sobre 2, que vai dar 3. E a gente já sabia que era 3. Tá aí, ó. Fiz de duas maneiras. Eu fiz calculando a área da figura e fiz por determinante. Tá certo? Para triângulo tem só essas duas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat ou pode abrir o canal de áudio que eu vejo, tá? E se não tiver, a gente avança, tá certo? Alguém ficou perdido aqui com alguma coisa? Não? Então a gente continua, tá certo? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a falar sobre equação de circunferência. A gente já viu ponto, coordenada de ponto, equação de reta e agora eu falo de circunferência para poder fechar esses assuntos com vocês, tá? Então, basicamente, olha, é o seguinte, aqui eu tenho uma circunferência. O que é uma circunferência? A gente já teve essa aula, né? Então, circunferência seria todos os pontos que estão à mesma distância do centro. Então, aqui, olha, eu tenho um centro, certo? E aqui eu tenho um raio. Esse contorno aqui, olha, que é como se fosse um anel, ele representa a minha circunferência, ok? Então, todos os pontos que estão nesse anel estão à mesma distância do centro, tá? Agora, como é que funciona a equação da circunferência? Vamos lá, primeiro. Finge que isso aqui não é uma circunferência. Isso aqui, olha, é um ponto Q e um ponto P, tá? O ponto Q é o centro da circunferência, certo? E R é o raio. Tranquilo? Bom, se não fosse uma circunferência e se eu quisesse calcular a distância do Q até o P, eu posso calcular a distância, né? Tem uma formulazinha de distância. E essa formulazinha, olha, usa a ideia de teorema de Pitágoras. A gente já falou isso aqui já. Eu vou calcular essa distância, né? Como é que fica? Subtrair o x ao quadrado, subtrair o y ao quadrado e vai ser igual a distância ao quadrado. Então, ó, se eu fosse calcular a distância aqui, usando teorema de Pitágoras, usando distância de ponto, iria ficar assim, ó. Olha como é que vai ficar. X menos o A ao quadrado mais x... Opa, não é x não, é y, né? Y menos o B ao quadrado
Ai, calma aí. Pronto. É igual a raio ao quadrado. Certo? Então eu consigo calcular isso por quê? Porque eu vou ter um triângulo retângulo aqui, olha. Eu vou ter um triângulo retângulo aonde aqui fica o raio, certo? Aqui fica o raio. Esse cateto que está aqui, olha, esse cateto, ele vai ser a altura total menos a altura da base. Como a altura total vale y e a altura daqui da base vale b, então aqui, olha, é simplesmente y menos b, certo? E agora a base do triângulo, ela vai ser do x menos a parte que está aqui. Então, olha, é x menos o a. Tá aí, olha. Então eu tenho um triângulo, eu consigo fazer Pitágoras e eu vou ter aquela expressão ali em cima, tá? Então, basicamente, a equação da circunferência é isso aqui, olha. X menos o a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado, onde AB é igual ao centro da circunferência e R é igual ao raio da circunferência. Toda equação de circunferência, ela vai respeitar esse princípio, tá? Então, basicamente, olha aqui, exemplos de circunferência. Tudo que está aqui no quadro são equações de circunferência. Como é que eu identifico equação de circunferência? Vai ter sempre um x ao quadrado e alguém com x ao quadrado e alguém com y ao quadrado. É o que está aqui. Então, olha, tá vendo essa primeirazinha aqui? O 9, a gente sabe que o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Concorda? 3 ao quadrado vale 9. Então, aqui eu tenho uma circunferência onde o centro é o ponto 3, 4. E o raio é o 3. Aí você fala, professor, o que isso tem a ver? Que eu não entendi isso aqui. Então, ó, olhem com calma aqui, ó. A equação da circunferência é feita assim, olha. O centro é o ponto AB, esse é o centro. A equação da circunferência é x menos o centro, y menos o centro, todos elevados ao quadrado. Então é x menos o centro, y menos o centro, igual a raio elevado ao quadrado, tá? Então, quando eu olho para cá, primeiro, se esse 9 é o raio elevado ao quadrado, então eu sei que o raio vale 3, porque 3 ao quadrado é 9, tá? Eu sei disso. Agora, quando eu olho para os parênteses, eu não falei agora há pouco que eu tenho que escrever x menos o centro? Então, o centro vale 3. Y menos o centro? Então, o centro vale 4. É isso daqui. Tá? Só isso. Então, dessa forma, se você tiver uma circunferência, e a questão fala, ó, o centro vale 2 e, sei lá, 12. E o raio vale, sei lá, 5. A questão te falou isso. Qual é a equação dessa circunferência? A equação é assim, olha. X menos o 2 ao quadrado, y menos o 12 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. É isso. Tá? É isso. Exatamente isso daqui. Tá? Então, se o meu centro é o ponto 2, 12, então na equação fica x menos 2 e fica y menos 12. Tá? Então, tá feito. Agora eu vou olhar a letra B. Eu vou olhar a letra B, qual é a equação da minha circunferência. Na letra B é o seguinte, olha, o meu centro vai ser o quê? Ó, x menos o 5. Então, olha, o x vale 5. Tranquilo? Agora o outro é uma coisinha, porque aqui tem um sinal de mais. Então tomem cuidado quando for sinal de mais, porque aqui, olha, é menos 2. Aí você fala, professor, como é que eu vou descobrir qual é o correto? Tem que ser uma raiz da expressão.
qual é o valor que eu coloco aqui dentro que faz essa expressão virar zero? 3. 3 menos 3 é zero. Tá vendo? Qual é o valor que eu coloco aqui dentro que faz essa expressão virar zero? 4. Porque 4 menos 4 é zero. Aqui é o mesmo princípio. Qual é o termo que eu coloco aqui que faz essa expressão virar zero? 5. Porque 5 menos 5 é zero. E aqui, qual é o valor que eu coloco aqui dentro que faz essa expressão ficar zero? Menos 2. O y teria que ser menos 2 para conseguir zerar essa expressão. Porque menos 2 mais 2 vai dar zero. Tá? Então, eu sempre escrevo o centro com um sinal trocado do que está aqui dentro. Tá? E, para fechar, quem é o raio? O raio não é 25, o raio é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Agora vamos lá? Vamos ver se estão tão bravos mesmo? A letra C. Bate o olho, pensa qual é o centro. Pensa, que eu vou botar aqui no quadro, vou escrever. Mas pensa. E depois, quem é o raio? Pensa também. Então aqui, olha, eu tenho o centro. E aqui eu tenho o raio. Não, aqui não precisa de sinal de parênteses, não. Vou apagar ali. Vamos lá? Centro. Qual é o valor que zera isso daqui? Menos 2. E qual é o valor que zera esse aqui? Menos 7. Então escreve eles com um sinal trocado. Se aqui está 2 e 7, então o centro é o ponto menos 2 e menos 7. E quem é o meu raio? O meu raio é a raiz de 5. Né? Quando era 9, raiz de 9 é 3. Quando era 25, raiz de 25 é 5. Mas como é um número que não tem raiz exata, é raiz de 5 só. Tá? Aí você vai e pensa, professor, isso aí é muito fácil. Isso cai em prova. Tempo correndo. E não vai ser muito tempo, porque essa aqui é fácil, tá? Tentem fazer a questãozinha. Tempo encerrado, galera. Foi só uns 3 minutinhos. Nem precisa disso tudo. Essa questão é bem tranquila, tá? Então, como é que funciona aqui? Questão da EAR de 2017. Ela me deu a equação desculpem. Ela me deu a equação da circunferência. E ela fala, o centro é o AB e o raio é R. Quanto que vale A mais B mais R? Só isso, tá? Só isso, sem exceção. Eu vou até discutir aqui com vocês algumas coisinhas, mas vamos resolver aqui a questão, tá? Primeira coisinha aqui, eu vou descobrir quem é o centro. O centro, qual é a ideia dele? É os valores que zera aqueles termos ali em parênteses, não é isso? Então, olha, vamos ver. O centro, qual é o valor que zera o que está aqui? 1. O 1 menos 1 vai dar 0. Então, é só pegar o menos 1 e trocar o sinal. Então, é 1. E qual é o centro aqui do y? Qual é o valor que zera isso aqui? 6. Porque 6 menos 6 é 0. Então, aqui, olha, é 6. Então, o centro, ele é 1, 6. Então, eu já sei que o A, ele vale 1 e o B, ele vale 6. Tá? Agora, está faltando só o R. Quando eu encontrar o R, acabou. O R é o raio da minha circunferência, tá? Então, olha para cá. Aqui eu tenho 25, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, o raio, ele vale 5, tá? Então, qual é a resposta? Só somar o 1 mais 6 mais 5, tá? Então, somando, olha, o A mais B mais R é igual a 1 mais 6 mais 5. Isso aqui dá 12. E o 12 tá aqui, olha. C. Agora vem uma coisa interessante. Essa questão ela é bem fácil, muito fácil, só que ela é fácil
para quem sabe essa definição. Imagina um aluno que não saiba a definição. Ele pode pensar que o centro é menos 1 e menos 6. Em vez de ser 1 e 6, é menos 1 e menos 6. Então daria menos 7. E ele pode pensar que o raio vale 25, né? E ele ia fazer 25 menos 7 ia dar 18, daria a letra A. Entende qual é o problema? Então, isso aqui é muito fácil, só que é fácil para quem sabe a definição. Um aluno que não está estudando, um candidato, né? Um concorrente que não está estudando, numa prova dessa, ele chutaria essa questão. Mas olha, uma pequena definiçãozinha, a gente já está apto a resolver aqui o problema, tá certo? Espero que tenha ficado claro qual é a ideia, porque agora a gente vai ver posições entre as circunferências, tá certo? Aqui tem uma série de figurinhas, eu vou explicar uma a uma, com calma, então só acompanha aqui para poder voltar a fazer a questão da EAR, né? Porque eu preciso de mais umas definições para continuar fazendo questão. Então, próximo slide aqui. Esse primeiro tópico aqui, olha, é posição entre ponto e uma circunferência, tá? Isso aqui é bem fácil de entender, mas eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês. Imaginem que o raio aqui, eu vou pegar um valor, tá? Um exemplo. Imagine que o raio aqui, ele vale, sei lá, 5, tá? O raio, ele vale 5. O raio, eu vou botar para cá. O raio, ele vale 5, tá? O raio, ele vale 5. Agora, olha só, imagina uma questão que ela te dá uma circunferência e te dá um ponto. Ela te dá uma circunferência com centro C e te dá um ponto P, certo? Você tem que calcular a distância entre o C e o P. Tá até aqui, olha, distância entre o C e o P. Distância entre o C e o P. Distância entre o C e o P. Digamos que a distância entre o C e o P vale exatamente 5. Então, se ele vale exatamente 5, vai virar esse caso aqui, ó. É quando o ponto e o raio têm o mesmo valor. Então ele fica exatamente na circunferência. Como a circunferência, a distância é 5, e esse cara tem a distância 5, ele fica na circunferência. Agora olha o segundo caso. Digamos que você calculou a distância entre o C e o P e deu, sei lá, 7. 7 é maior do que 5. Então vai acontecer isso aqui, ó. A distância é maior do que o raio. Então o ponto fica do lado de fora. Também é fácil entender isso aqui, né? Por quê? E o último caso aqui, o terceiro caso. Nesse terceiro caso, quando você calculou a distância entre o centro entre o centro e o ponto P, você viu que a gente deu 4. 4 está abaixo do raio que é 5. Então o ponto vai ficar dentro da circunferência. Então só existem essas 3 possibilidades. Ou meu ponto fica exatamente na circunferência, se a distância for o raio, ou ele fica dentro da circunferência, se a distância for menor do que o raio, ou ele fica fora da circunferência, se a distância for maior do que o raio. Tá? É só isso daqui e está feito. Essa é a relação entre ponto e circunferência. Tá? Próximo aqui. Esse aqui eu também não vou me alongar muito não. Eu tenho 3 retas aqui. Uma que eu pintei de verde, uma que eu pintei de vermelho e uma que eu pintei de azul. Quando você olha isso daqui, eu vou até pegar uma cor mais neutra, uma cor preta. Olha pra cá. A reta verde. Calma aí. Eu vou pegar a reta vermelha primeiro. Ué. Não é essa que eu queria. Eu quero a cor preta. Deixa eu ver. Agora tá. Olha pra cá. Olha a reta V. Calma aí. Só um instantinho. Pronto. Olha aqui. Olha a reta verde. Ai, eu mudo a espessura. Eu mudo a espessura e a cor muda também. Acho que agora sim.
agora sim, tá? Então, olha pra cá, olha a reta verde. A reta verde é essa reta daqui, olha, que ela só encosta na circunferência. Essa reta verde que só encosta, ela recebe o nome de reta tangente, tá? Certo? A gente já viu isso aqui em sala de aula, mas vimos isso daqui em geometria plana. Vocês vão lembrar daqui a pouquinho, tá? Então, a reta verde é a reta tangente. Ela tem só um ponto em comum, tá? Então, a reta tangente, ela ocorre quando a distância dela para o centro é igualzinho o raio. Olha para cá. Quando eu calculo a distância, é igualzinho o raio. Mesma coisa que acontece naquele caso que a gente viu agora há pouco, tá? Mesma coisa que acontece com o caso número 1 aqui. É quando a reta e o centro têm a distância do raio, ela fica exatamente em cima. Então é o caso aqui da verde, tá? Agora a reta vermelha. A reta vermelha, a gente chama de reta secante, certo? A reta secante, ela atravessa a minha circunferência e por isso ela tem dois pontos de encontro. Ela tem aquele ponto S1 quando ela entra na circunferência e aquele ponto S2 quando ela sai da minha circunferência. Essa reta secante, isso aqui acontece quando a distância do centro até ela é menor do que o raio, né? Você pode perceber que o raio continua ainda, a distância é menor do que o raio. Aí ocorre algo parecido com o terceiro caso que está aqui, tá? Então, quando a distância da reta até o centro é menor do que o raio, então a reta fica dentro da circunferência, pelo menos um pedaço dela, tá? E a última, para poder fechar aqui a trinca, tem a reta azul. Essa reta azul, a gente chama ela de reta externa ou uma reta exterior, tá? Tá aqui. O que acontece aqui? Nesse caso, a distância dela até o centro é maior do que o raio. Porque olha pra cá, eu vou traçar aqui, olha, chegou o raio e ainda não chegou nela, tá? Então essas são as três coisas que podem acontecer. E vocês vão lembrar dessa aula, que foi aquela aula que eu falei o seguinte, como é que eu diferencio a secante para tangente? Aí eu até falei o seguinte, tu vai no banheiro, tu bate a porta, aí alguém grita tangente, é porque tem uma única pessoa lá dentro, né? Então se tem uma única pessoa, a tangente é aquela verdinha ali, ó, que tem um ponto só. A secante tem dois pontos e a externa ou a exterior não tem nenhum, tá? Então para verificar se a reta ela é tangente, secante ou externa, tem que ver a distância entre ela para o centro. Só isso, tá? Então, o primeiro caso aqui, que é de ponto e circunferência, e esse caso que é entre reta e circunferência, ficou muito parecido, porque são só três casos, tá? Aonde que aparecem mais casos? É quando eu pego duas circunferências. Porque reta não tem mais o que fazer, cara. Não tem mais. Ou ela tá fora, ou ela encosta, ou ela tá dentro. O ponto, ou ele está fora, ou ele encosta, ou ele está dentro. Agora a circunferência tem, sei lá, 6 casos. Nenhum é difícil, mas são 6 casos. Então vamos falar com calma aqui. Posição agora entre duas circunferências. Olha aqui. A minha circunferência azulzinha ali, ela tem o raio medindo R1. E a minha circunferência verde, ela tem um raio medindo R2, tá? Aí você vai calcular a distância entre o centro 1 e o centro 2. Se por um acaso a distância entre o centro 1 e o centro 2 for maior do que o raio 1 somado com o raio 2, acontece isso daí que tá do lado, ó. Entendeu? A distância entre o centro 1 e o centro 2 é maior do que os raios. Então, vai ter um espacinho no meio entre eles, tá? Então, se a distância for maior do que os raios, ela fica afastada. Quer ver um exemplo? Imagina que a questão fale que o raio do pequeno vale 2 e o raio do grande vale 5. Opa, 2 com 5 é 7. Mas se essa distância aqui, ela vale 9, não adianta nada ser 7 porque não é o suficiente. Então, quando eu for pegar 9 de distância,
vai ter um espaço entre eles. Certo? E agora, olha aqui o meu segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, também é fácil ver o que acontece, né? As duas circunferências encostam. Ela também tem o nome de tangente, mas aí é o de menos, tá? Quando elas se encostam, o que acontece aqui? Acontece que a distância entre... Eu estou botando O, né? C, né? Mas é O. Pronto. A distância entre O1 e O2 é igual à soma do raio. Igual, exatamente igual. Quando a distância entre os centros é igualzinho à soma dos raios, ele só encosta, porque não vai ter ninguém sobrando. Por exemplo, aqui vale 2, só um exemplo, tá? Aqui vale 2, aqui vale 5, e essa distância vale 7 certinho, que é o 2 mais 5. Tá? Então, vamos lá. É o que tem para hoje. Então, olha aqui. Eu tenho uma circunferência e eu tenho uma outra circunferência pequenininha, tá? Se a distância entre elas é maior do que 2 raios, ela fica separada. Agora, aproxima. Se a distância entre elas é igual a 2 raios, ela fica junta. E se ela continuar andando assim? Então, ó, mais dois casos aqui. O terceiro caso agora, a distância entre os centros é menor do que os 2 raios. Menor. Aí acontece, como ela é menor do que os raios, uma circunferência fica por cima da outra. Então, olha, a distância entre esses dois é menor do que os raios. Menor. Certo? Agora olha a última ali. A gente viu aqui atrás uma circunferência tangente. Por que é tangente? Ela só encosta. Agora olha para essa. O quarto caso, eles também só encostam. Eles também só encostam. Só que nesse caso aqui, eles encostam pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. O que acontece nesse caso, tá? O que acontece? A distância entre os centros, olha para cá, a distância, ela é igual ao raio grande menos o raio pequeno. Por quê? Porque tudo que está aqui, olha, tudo que está aqui é o raio grande. Só que eu estou desconsiderando essa parte aqui que é o raio pequeno. Então, se por um acaso a distância entre o 0,1 e o 0,2 for igual ao raio grande menos o raio pequeno, acontece isso daí. A distância entre os centros é igual ao raio grande menos o raio pequeno. Últimos casos, prometo. Aí depois a gente ataca as questões de prova, tá? Agora aí é um caso onde uma circunferência está dentro da outra. Eu tenho uma circunferência dentro da outra. Então, como é que funciona aqui? A distância entre... Calma aí. Tá aqui. A distância entre o centro 1 e o centro 2, se a distância for menor do que o raio 1 menos o raio 2, acontece isso daí, tá? Se eu subtrair os raios e a distância ainda for menor, ela é interna, tá? Ah, professor, não entendi. É porque é muito mais fácil pensar com um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que o raio grande, ele vale, sei lá, 7. E o raio pequeno, ele vale 3. Então é pra cá. Tudo isso aqui vale 7.
aqui tem um pedacinho, ó, que é o raio. Então, digamos que esse raio, ele vale, sei lá, 2. Quando eu falo 7 menos 2 é 5. O problema é que o 5 é tanto o lado de cá, quanto o lado de cá. Juntos valem isso. Certo? Então, o que acontece? Se por um acaso esse pedacinho que falta, que é 5, tiver de um lado só, é porque a minha circunferência encosta. Tá? Mas como nesse caso aqui, esse lado que vale 5 é um pedaço para um lado e um pedaço para o outro, é porque a minha circunferência aproxima. Tá? E agora vem o último caso aqui. Esse último é disparado o mais fácil. É quando as duas circunferências ficam em cima do mesmo centro. Tá? Quando as duas ficam em cima do mesmo centro, pronto. O C1 e o C2 ficam no mesmo lugar, então elas são chamadas de concêntrica. As duas têm o mesmo centro. Tá? Então isso daqui, olha, é chamado de concêntrica, tá? Isso aí acontece quando esse é igual a esse, tá? Os dois ficam no mesmo lugar. Beleza, já falamos pra caramba. E na prova, como é que isso aí cai? Vamos ver? Questãozinha 4. Tentem fazer. Eu não vou dar nenhuma dica, tá? Podem fazer, tá? Tempo encerrado, galera. Questão DA de 2017. Nem é tão distante assim, né? É questão relativamente recente. E, olha só, as posições do ponto A e B em relação à circunferência é o quê? Aí tem interno-interno, interno-externo, externo-interno e externo-externo. É aquilo que eu expliquei para vocês sobre a distância, circunferência e o pontinho, tá? Então, eu vou abrir aqui o slide e vou resolver a questãozinha com vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Aqui eu tenho uma circunferência, certo? Essa circunferência que está aqui. Qual é o centro dela? O centro dela vai ser 6 e 2. E quem vai ser o raio dela? 4. Já aprendemos a ver isso, né? Então agora aqui é mais tranquila, mais fácil, tá? Então o raio é 4. Como que eu descubro se o ponto é interno ou interno? Eu vou descobrir a distância entre o A e o C. E depois eu vou descobrir a distância entre o B e o C, tá? E é mais ou menos isso. Aí eu verifico se ele está com uma distância maior do que 4 ou menor do que 4. Eu vou até apagar aqui, para poder colocar ele no cantinho e liberar espaço para fazer conta aqui, tá? Deixa eu ver. Vou escrever ali no cantinho, ali embaixo. Deixa eu ver, vamos lá. Então, o centro é o ponto 6, 2. E o raio é igual a 4, certo? Então, agora eu vou calcular a distância do A até C. Eu vou descobrir quanto que vale essa distância. E depois eu calculo a distância do B até C. Eu vou calcular as duas distâncias e vou verificar se eles estão dentro da circunferência ou fora, certo? Então, vamos lá? Calculando aqui. Distância. Tu pega o X do A e subtrai do X do C. Ou tanto faz, né? Eu vou fazer aqui, olha. Olha, o X do C vale 6 e o X do A ele vale 1. Então, olha, 6 menos 1 ao quadrado. E agora o Y. O Y aqui, olha, vale 7. E o Y do C vale 2. Ah, professor, como é que eu faço? É o A menos o C ou o C menos o A? Como está ao quadrado, não faz diferença, tá? Não faz. E isso aqui vai dar uma distância 1 ao quadrado. Então vamos resolver isso aqui. 6 menos 1 é 5 ao quadrado. 7 menos 2 é 5 ao quadrado. Isso aqui, olha, é a distância 1 ao quadrado.
Então, olha, 5 ao quadrado é 25, o outro 5 ao quadrado é 25, então eu vou ter 50 igual a distância 1 ao quadrado. Então, a minha distância 1 é igual à raiz quadrada de 50. Aí você vai e pensa, professor, não tem raiz de 50. Eu sei que não tem, mas eu não preciso da raiz. Tu percebe que raiz de 50 é pertinho de raiz de 49. Porque raiz de 49 é 7, raiz de 50 é muito perto. Então esse valor é um valor um pouquinho acima do 7. É 7, alguma coisa. Então isso aqui, olha, é aproximadamente 7. Já é o bastante, tá? É 7 uns quebradinhos, mas não faz diferença. Porque ele já é o suficiente para poder fazer a comparação. Antes de fazer a análise, eu vou fazer agora a distância do B e o C, tá? Então, ó, distância do B e o C. Eu vou subtrair o X, eu vou subtrair o Y e vai ser igual a distância ao quadrado, certo? Então, vamos lá, X. No B, o X vale 7 e a minha circunferência vale 6. Então, eu vou escrever aqui, olha, 7 menos 6. E agora aqui, o Y, aqui vale 1 e aqui vale 2. Então, eu vou escrever, olha, 2 menos 1. Então, olha, 7 menos 6 vai dar 1 ao quadrado. 2 menos 1 vai dar 1 ao quadrado, igual a distância ao quadrado. Então, olha, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, isso aqui dá 2. Então, acabou. Distância 2 é igual a raiz quadrada de 2. Nem sei quanto isso aqui dá, tá? Vai dar uns quebradinhos, vai dar 1,4 mais ou menos. Agora pensa comigo. Qual é o raio da minha circunferência? O raio, ele vale 4, não é isso? Repara que a distância do A até C dá uns 7. Cara, 7 é muito maior do que 4, cara. Então o 7 fica fora, fica longe. Então o 4 vai estar aqui, olha. O 4 vai estar aqui e o 7 fica aqui fora. Então o ponto A, ele é um ponto externo. Então ou vai ser a letra C ou vai ser a letra D. Agora olhem para a distância do B até o C. Deu raiz de 2. Isso aí é 1,4. Se o raio vale 4 e a minha distância é 1,4, ele fica dentro. Então o gabarito vai ser externo e interno. Certo? E acabou. É só marcar agora a letra C e tá resolvido. Só isso, tá? Eu simplesmente comparei a distância com o raio. Se for maior do que o raio, externo. Menor do que o raio, interno. Se tivesse algum que era exatamente igual ao raio, ficaria na circunferência, o que não foi o caso, tá? E agora, nossa última questão para poder encerrar a aula. Certo? Tá aí. Eu não vou nem gastar muito tempo. Prova da IAS 2010. Analisem com calma e eu chamo vocês para discutir a questão daqui a pouquinho, tá? Boa sorte aí. Vamos lá? Conseguiram fazer? Cara, essa questão aí é o tipo de questão que o aluno, quando tá aprendendo, ele até duvida que caiu numa prova, né? Tipo assim, caramba, é só isso daí mesmo? E vai por mim, é só isso mesmo, e tem muita gente que erra isso daqui, e não vai ser o caso de vocês, tá? Então, eu vou primeiro desenhar, vou ilustrar isso daqui, para poder que a questão fique bem entendível, tá? Porque essa questão aqui é muito fácil, então eu não quero dúvida nenhuma aqui. A questão fala que é uma reta secante. O que é uma reta secante? É isso aqui, olha. Eu tenho uma circunferência. A circunferência está bonita. Aqui eu tenho o centro e eu tenho uma reta secante. Ou seja, é uma reta que corta ela. Certo? E agora, vamos brincar aqui. Aqui está a minha circunferência, tá? Aqui está a minha circunferência. Dá para encontrar o centro dela, só que nesse caso em especial, o centro não me serve de nada. O que me serve é o raio. Olha para cá.
x menos 2 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado. O centro é o 2, 4. Mas eu não vou usar isso, tá? Não vou usar. E é igual a 9. Cara, 9 não é 3 ao quadrado? Então raio vale 3. Tá aí, ó. Raio vale 3. Então, a distância do raio vale 3. Agora, olha a pergunta. Uma possível distância entre a reta e o centro. Uma possível distância. A questão está falando sobre essa distância aqui, ó. Por que a questão fala uma possível distância? É porque essa distância, ela, tipo assim, eu não sei como que a reta é desenhada. Eu não sei se a reta está mais próxima do centro ou está mais próxima da borda da circunferência, né? Então essa distância, ela pode ter vários valores, ela pode valer muita coisa. Só que uma certeza eu tenho, vale menos do que 3. Precisa valer menos do que 3, porque o raio vale 3. Então a distância tem que ser um valor menor do que 3, tá? Aí eu olho para as opções. Qual é o único valor aqui menor do que 3? Letra D. 2,93. Cara, e é só isso a questão. Mais nada. É só isso. Certo? Só que, tipo assim, ver a resolução é de fato fácil. Eu acho que o que vocês devem estar pensando é: será que na prova eu enxergaria isso? Então a gente precisa treinar. Eu preciso deixar vocês resolverem as questões, tá? Então eu quis fazer um apanhado de geometria analítica. Eu falei sobre plano cartesiano, eu falei sobre ponto, eu falei sobre ponto médio, eu falei sobre baricentro, eu falei sobre distância de ponto, aí eu falei sobre coeficiente angular, coeficiente linear, eu falei sobre equação de reta, área de triângulo e eu fechei hoje com equação de circunferência. Foram 10 assuntos divididos em 4 aulas, tá? Então, o que eu vou fazer? Semana que vem não vai ter teoria, eu vou trabalhar só exercício. Só que eu vou enviar a lista antes. Aí vocês vão ter um tempo de fazer para se divertir, coisa e tal. Vocês vão aí relaxar um pouquinho fazendo matemática. E na semana que vem eu vou corrigir todas. Mas eu quero que vocês me mostrem o que vocês sentiram dificuldade. Para que eu possa auxiliar. Para falar, pô, na prova faz isso. Se você tiver esse problema, tenta esse caminho. Eu tenho um monte de estratégia, só que eu tenho que saber qual é o problema, tá? Então, esse vai ser o combinado. Quando deixar a lista online, eu vou no grupo e aviso vocês, tá? E na semana que vem, qualquer dúvida que tiver, eu quero que vocês me informem, tá certo? Então, galera, essa aula fica por aqui. Conseguimos concluir a aula inteira, resolvemos todos os exercícios. E o mais importante, a gente conseguiu finalizar esse conteúdo e acredito que não tenha sido com correria, foi até bem calmo. Revisem as listas, os vídeos que estão online, tá? Eu estou devendo da semana passada, eu vou colocar o da semana passada agora. E, quer dizer, já está online, eu tenho que só informar ao curso sobre o link. Eu vou tentar subir isso daqui também, tá legal? Então assistam, revisem. Quando deixar a lista, revisem, tirem dúvidas vendo os vídeos, tá certo? Então, galera, a aula fica por aqui. Boa semana pra vocês e segunda-feira que vem tamo junto aqui de novo, tá? Tchau, gente.